Olá, eu sou Renato da Igreja Bethesda e neste dia sou eu quem vai trazer uma palavra para a gente. Quero te convidar primeiro a baixar sua cabeça aí na sua casa e fazermos uma oração juntos para que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, para que possa nos ensinar, para que nossos corações estejam abertos para receber o que Ele tem para nos passar. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de trazer a Tua Palavra. Que neste momento não seja eu falando, mas que seja a Tua Palavra falando através de mim. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos eduque, que o Senhor nos traga paz e que traga, Senhor, consolo aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo possa nos converter a Ti, para que possamos ser salvos. Amém. Vamos lá? Hoje eu quero te convidar a fazer uma leitura diferente da palavra. Eu estou acostumado a trazer citações aqui do Antigo Testamento, que eu gosto muito, que eu acho que tem histórias super interessantes para a educação do povo de Deus, para a educação da igreja, para que a gente saiba quais são as nossas bases culturais cristãs. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que está no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Se você puder abrir o seu aplicativo aí, abrir a sua Bíblia em casa e me acompanhar, será muito bem-vindo. Paulo escreve a Timóteo o seguinte texto: Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, durante a escrita desta carta a Timóteo, ele está preso mais uma vez. Paulo já foi preso várias vezes em sua história como apóstolo. Essa carta foi escrita, se não me engano, 19 anos depois da conversão de Paulo, quando ele encontra Cristo e tem aquela queda de cavalo, aquela luz, né, que aparece a ele, e isso é uma outra história que a gente vai ver depois. Mas Paulo escreve uma carta a Timóteo agora porque ele está passando por uma situação e ele precisa de algumas coisas, certo? Na cadeia, Paulo escreve a Timóteo, a quem ele chama de filho, tá? E ele fala algumas frases que também serão usadas por nós cristãos por toda a nossa vida. São várias frases e eu aconselho a você, se você não leu ainda, que leia as cartas feitas por Paulo, certo? As cartas de Paulo, elas trazem muito da história da igreja e de tudo que a igreja passou nesses primeiros anos depois que Cristo subiu, e nos ensina muito sobre a vida cristã, certo? Mas eu quero trazer aqui um momento específico dessa carta escrita por Paulo a Timóteo, em que ele faz um pedido especial a Timóteo. Ele vai pedir 3 itens importantes para que a sua vida cristã continue, certo? Para que a vida dele como cristão continue como pregador da palavra de Deus. No contexto da história, Paulo estaria se preparando para passar por um inverno, talvez um rigoroso inverno. Porém, um inverno com 3 sentidos diferentes. Um inverno meteorológico, um inverno existencial e um inverno afetivo. Paulo escreve ao amigo Timóteo pedindo que este lhe traga algumas coisas que precisaria para passar por este período ruim. Uma capa, alguns livros e um amigo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses itens solicitados por Paulo a Timóteo, certo? O primeiro item foi uma capa. E neste caso a gente não está falando sobre a capa da invisibilidade de Harry Potter, não está falando sobre a capa do Batman, nem a capa do Superman, que são dotados de coisas artificiais ou coisas sobrenaturais ou coisas de outro mundo, de poderes e nada mais, certo? A gente está falando sobre uma capa comum, uma capa utilizada para se proteger do sol, se proteger do frio, uma capa para se cobrir à noite, ou para se sentir bem, para se sentir bem vestido, certo? É uma capa comum. A capa na Bíblia tem diversos significados. Pode ser poder ou unção,
pode ser hipocrisia, pode ser uma forma de identificação, como era a capa que usavam algumas pessoas doentes, e pode também significar conhecimento, certo? Mas para mim, neste momento, a capa tem um significado diferente. Um significado apenas de proteção. Eu não vou usar nenhuma analogia com os significados que a Bíblia aponta, tá? E a gente vai usar o simples significado de proteção. Por quê? Porque Paulo precisava se proteger de uma questão meteorológica. Ele precisava se proteger do frio e evitar, quem sabe, uma gripe, uma doença ou um resfriado. Paulo, nesse momento, estava sendo responsável com a vida dele. Como humano, como ser carnal, Paulo precisava cuidar do seu corpo. Então ele pede a Timóteo que lhe traga a sua capa, certo? Ele precisava ter saúde para continuar pregando o evangelho, ele precisava de saúde para continuar sendo luz para as pessoas da sua época e para ser o exemplo que nós temos hoje, como é Paulo, certo? Paulo não usou nenhum poder espiritual para se livrar das doenças materiais. Ele não esperou que Deus mandasse fogo do céu para esquentá-lo naquele momento de inverno. Ele não esperou que Deus mandasse a cura da gripe, do resfriado, da pneumonia que ele pegasse naquele momento. Paulo pensou e usou o que ele tinha naquele momento, que era proteção. Em outras palavras, Paulo ficou em casa. Sim, Paulo ficou em casa. É como se Paulo estivesse passando por aquele momento, como nós estamos passando agora com esse momento de pandemia. A nossa arma humana, que nós podemos usar contra o vírus, é ficar em casa. Essa é a nossa proteção. Ok? O segundo item solicitado por Paulo foi livros, ou itens, ou pergaminhos também. A minha interpretação nesse momento de Paulo é que ele precisava ocupar a sua mente com coisas boas. Paulo precisava adquirir conhecimentos, e o conhecimento torna as pessoas melhores, mais sábias, e nos faz perceber o quanto a vida é grandiosa. Paulo, neste momento, atentou a manter a mente dele ligada em coisas úteis, em coisas confiáveis. Nada de fake news, nada de conversinhas, nada disse-me-disse. Paulo não deu ouvido a outras coisas, mas confiou no que estava escrito. É como se hoje nós parássemos para escutar a ciência. Nós precisamos estar atentos ao que é verídico, ao que é certo. E não ficar escutando qualquer coisa que vem à nossa mente ou qualquer coisa que as pessoas venham nos dizer sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em relação à pandemia. Nós precisamos ter informação, precisamos, mas nós precisamos de informação confiável, certo? O último item, e não menos importante, Paulo pediu que Timóteo lhe trouxesse um amigo. O amigo citado por Paulo aqui é Marcos, ou João Marcos. Marcos, ou João Marcos, como você preferir chamar, ou como você já conhecê-lo, deu um tantinho de trabalho para Paulo no início do ministério, certo? Ele não se dava muito bem, não, porque Paulo não confiava em Marcos. Talvez por sua juventude, Paulo já era mais velho, talvez Marcos era meio brincalhão, né? Levava as coisas meio na brincadeira. Não sei, gente, eu estou conjecturando, tá? Mas a verdade é que Paulo não confiava muito. Se vocês forem procurar nas outras cartas de Paulo, Paulo chega a um momento que ele, né, dá uma olhada assim, tô de olho em ti, Marcos. Mas por fim, Paulo torna-se amigo dele e Marcos é um grande ajudador na pregação do evangelho. E quando Paulo se acha em prisão novamente, ele pede que lhe traga Marcos, porque Marcos agora é seu amigo. E qual é o aprendizado que nós tiramos disso agora? Quando nós estivermos em cadeia, quando nós estivermos
solitários, quando nós estivermos passando pelo inverno ou pela quarentena, nós precisamos da presença dos nossos amigos. São os nossos amigos que vão nos levantar, que vão chorar com a gente, que vão se alegrar com a gente. São os nossos amigos que vão nos dar a mão. São os nossos amigos que vão nos levar para o socorro quando nós precisarmos. E são os nossos amigos que vão nos dar o ombro para chorar. Também são os nossos amigos que vão festejar com a gente quando o inverno acabar. E talvez seja o item mais importante que Paulo solicitou nessa carta. Me traga um amigo. Eu espero que você esteja aí hoje bem alimentado, feliz, tranquilo, seguro, rodeado de sabedoria, de conhecimentos, mas eu espero principalmente que você tenha um amigo. E se, porventura, você não tiver acesso a ninguém, ou nenhum dos seus amigos está disponível, eu quero deixar bem claro para você que o Espírito Santo é o seu amigo, que Cristo é o seu amigo, e que no momento que você precisar, Ele estará presente. Não se isole, não fique sozinho nessa quarentena. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, e nós precisamos estar unidos neste momento. Ligue para alguém, mande uma mensagem, pergunte como está. Se as pessoas não fazem isso com você, dê o primeiro passo. Seja você o amigo que as pessoas precisam. E assim como Paulo saiu da prisão, assim como Paulo passou por aquele inverno, nós também vamos passar por esse momento que nós estamos passando agora. E nós vamos passar muito mais felizes, porque vamos passar com Cristo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha chegado a você num momento bom, mas se não, tudo vai passar. Ok? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento? Deus, eu te agradeço, porque a tua palavra foi pregada e os teus filhos podem ser atingidos com ela. Te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo nos console e nos dê força, e nos dê sabedoria para passar por este momento, e que a tua graça soberana se derrame sobre nós. Desde já eu te agradeço. Amém. Caminhar seguro na luz.
Jesus.